Olá, pessoal! Boa noite! Feliz de estar aqui com vocês, hein? Contente, porque hoje a gente vai ter o nosso bate-papo de quinta. Não é legal? Nosso café com a RH de quinta-feira. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Hoje o tema é um pouco mais delicado, mas eu acho que faz parte da vida, da nossa realidade. Todo mundo um dia já passou, ou vai passar, espero que não, mas passa. E aí eu vim aqui pra gente falar sobre isso, sobre demissão, sobre ser demitido e esse momento que mexe tanto com a nossa cabeça, principalmente mulheres profissionais, mães, né? Então hoje o nosso bate-papo de quinta vai ser sobre fui demitido e agora? Enquanto isso, escutando aqui uma musiquinha para dar esse tempo, para esperar o pessoal entrar pra gente começar a falar. E eu tava muito ansiosa para chegar hoje, porque eu acho que às vezes a gente tem uns insights, né? E fala assim, qual que vai ser o tema de hoje? O que eu vou falar hoje? E de repente é um momento que tem alguém que tá precisando ouvir essa mensagem, ou então que tá passando por esse momento. E aí a gente, né, na hora fala, pô, é sobre esse assunto, sobre esse tema que eu vou falar. Então, aguardo vocês entrarem, saber se vocês estão me ouvindo, conseguindo me ver direitinho, se a imagem, o som tá chegando. E nós vamos falar sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Deixa eu tirar aqui a musiquinha de fundo para não atrapalhar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Gleice, eu sou consultora de RH, eu sou fundadora da consultoria Café com RH. E aqui dentro, e na consultoria Café com RH, a gente atua com todos os temas dentro das empresas, sobre recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, processos, procedimentos, mas também tem esse outro lado da consultoria do RH que é engajar as pessoas, é ter esse tempo. O Café com RH, o nome Café com RH é isso, é juntar e unir as pessoas, é aquele momento que a gente tem para bater um papo, para falar de repente aquilo que a gente não pode falar na empresa, ou que é no momento do cafezinho. Então é muito legal a gente conseguir se unir, se reunir e conseguir bater esse papo. Eu tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de recursos humanos, e eu descobri que eu gosto disso, muito. Gosto de pessoas, gosto de tentar de alguma maneira mudar para melhor a vida das pessoas, trazer conhecimento, trazer inovação, ajudar no que puder para a pessoa se recolocar, cuidando aí da parte comportamental, dos quesitos técnicos também. Então, eu acho que quando a gente tem esse conhecimento é legal a gente compartilhar com outras pessoas também, porque as pessoas também precisam, assim como eu precisei, como eu preciso até hoje, né? Então, essa é mais ou menos a minha trajetória dentro do Recursos Humanos. A Lu tá aí, a Iris tá aí, boa noite meninas, obrigada aí pelo apoio. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então quem não puder, Camila, quem não puder assistir, né, não tiver tempo, vai ficar gravado. Mas hoje a ideia é bater esse papo e a gente falar sobre esse tema que é tão chocante pra gente, né, no momento que a gente recebe a informação e o que a gente faz. Então, o tema, meninas, o tema da nossa live hoje fui demitido e agora? O que eu faço? Então, já é chocante, né? Você tá trabalhando, você levanta todos os dias para dar o seu melhor, para fazer o seu melhor na empresa e de repente o RH, na maioria das vezes o RH, apesar que o ideal é que seja o gestor, mas nem todas as empresas fazem isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ok. Então, muitas vezes as empresas colocam essa missão para o RH
E aí você está trabalhando e o RH te chama no meio do dia, querendo conversar com você, e aí você entra, obrigada, Cá. E aí você entra numa sala de reunião e tá o RH, ou junto com o gestor, ou junto com uma outra pessoa, para te comunicar do seu desligamento. E por mais que você já estivesse, de repente, pensando, esperando, imaginando que isso ia acontecer, é sempre uma situação ruim pra gente, que a gente não quer passar essa situação. A gente não quer passar por essa situação. A gente não começa a trabalhar pensando no dia que vai sair. A gente começa a trabalhar para fazer um planejamento de carreira, um planejamento pessoal, né, planejamento profissional, onde a gente vai conseguir, através do nosso trabalho, realizar os nossos sonhos. Então, eu acredito que o trabalho na nossa vida, o emprego na nossa vida é isso. Além da gente se realizar profissionalmente, é ali onde a gente vai conseguir adquirir bens, né, financeiros e adquirir tudo aquilo que a gente sonhou, planejou. Para algumas pessoas pode ser uma casa, para outras pessoas pode ser viagem, para outras pessoas se casar, montar família. E o trabalho, ele traz essa dignidade pra gente, né? Então a gente se sente útil, a gente se sente importante, a gente se sente, tem autonomia, segurança, porque você não depende mais de ninguém. Então o trabalho, ele traz tudo isso, todas essas realizações para você. Então no momento que a empresa te chama e comunica o seu desligamento, né? Ou então que você vai cumprir um aviso prévio, e normalmente vem com uma justificativa. Normalmente a justificativa é uma redução de custo, é uma reestruturação de quadro da empresa, sempre vai ter uma justificativa. E por mais que naquele momento que a gente está ouvindo, está recebendo aquela mensagem, a gente não esteja acreditando que isso está acontecendo com a gente, e a gente não estava preparado para isso, a gente precisa de uma outra maneira entender que tudo na vida é um ciclo, que tem começo, o meio e o fim. Que nós não entramos em relacionamentos e nem em empresas para ficar o resto da vida. A gente não vai plantar uma raiz, vai ficar preso ali. O que é o ideal nesse tempo que a gente se mantém empregado? É realmente uma troca. Então você vai prestar um trabalho, prestar o seu serviço e você vai ser remunerado por conta disso. E muitas vezes você também vai aprender dentro da empresa. E eu acho que é esse o X da questão. Quando você entra numa empresa, normalmente a gente entra muito motivado, né? Com brilho nos olhos, querendo agregar, somar, né? Segurar aquele emprego, mostrar o quanto você é competente, o quanto você é bom, estruturar uma área, né? Trazer todo o seu conhecimento e implantar ali na empresa. Porque o que você deseja com isso? Reconhecimento. Então, o ser humano, eu acredito que a gente vive muito mais de reconhecimento, que termina nos motivando a querer ser melhor e fazer mais, e ser melhor e fazer mais. Então a gente só quer reconhecimento. Então você dá o sangue, digamos assim, né? Você trabalha com outras pessoas, você traz inovações, você sugere novos modelos de trabalho, maneiras muito mais otimizadas ou com tecnologia. Enfim, é o teu dia a dia, é trazer novidade para o trabalho, fazer as entregas muito bem feitas e dar resultado. Empresa quer o quê? Resultado. Lá no final das contas, o que eles desejam são os números, são os resultados, são as metas batidas, né? Então, e nós somos contratados justamente para isso, para trazer esse resultado para a empresa. Só que a gente, como... Boa noite, pessoal que está entrando agora. A gente, como funcionário, a gente muitas vezes se dedica tanto, que a gente termina esquecendo daquela velha máxima que nós somos uns números dentro da empresa, né? E desculpa, mesmo eu sendo do RH e trabalhando com pessoas e cuidando de pessoas, infelizmente, gente, nós somos números. A gente pode fazer amizade, óbvio que a gente vai fazer amizade, que nós vamos fazer relacionamento, que nós vamos ter laços, mas na hora da demissão, na hora do corte,
Ninguém vai ficar pensando, mas a Gleice, que ela é uma pessoa tão legal, ou então a Gleice precisa, ou então a Maria tá com dívida. Não, eles vão precisar cortar. Ainda mais se for redução de custos. Em algum lado, normalmente as empresas tentam ajustar algumas despesas, mas sempre termina sobrando para as pessoas. E nesse momento não são nomes, são números. Né? Mas a gente, como funcionário, a gente não acredita nisso. A gente acha que, de fato, não, eu me doei tanto para a empresa, eu passei do meu horário várias vezes, eu trabalhei em final de semana, feriado. Mas nesse momento, infelizmente, quando chega essa notícia que você está sendo comunicado da sua demissão, quando chega esse momento, não tem jeito, né? Você termina recebendo aquilo como um choque, como uma surpresa. E aí, eu tô aqui hoje justamente para falar, você recebeu um comunicado da tua demissão, e agora? Quando a gente termina de ouvir, receber aquela mensagem, que a gente desliga o computador e fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E esse sentimento, e essa sensação de insegurança, porque você estava planejando a sua vida em cima dos recursos que você ia receber. E de repente daqui a 30 dias não vai ter mais esse recebimento, certo? E aí como você pensa? E aí o que você pensa? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Fui demitido, não estava esperando, ou então não passava pela minha cabeça, o que eu vou fazer? E eu vim aqui dizer para vocês que eu não tenho uma receita de farmácia pronta para entregar para vocês. Eu tenho algumas sugestões, alguns, vou dizer, conselhos, ou então experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês para tornar esse momento menos doloroso na nossa vida. Para não carregar isso como uma culpa, porque depois do recebimento dessa mensagem que você foi demitido, a primeira coisa que você pensa é o que você fez de errado. Será que eu deixei de entregar alguma coisa? Será que a culpa é minha? Será que eu não sou um profissional qualificado? Será que eu tô perdendo para uma concorrência? Tá vindo uma pessoa, estão me tirando para colocar uma outra pessoa no meu lugar? Então o ser humano, ele se cobra e ele se culpa. E eu tô vindo aqui para dizer para você que não, a culpa não é sua. Você não é culpado. Você não é um profissional ruim. Simplesmente, naquele momento, naquela empresa, chegou o fim. Naquela empresa. Isso não significa que acabou para você. Isso não significa que os anos de experiência e tudo que você agregou e tudo que você entregou nessa empresa não valeu de nada. Você aprendeu muito. A gente quando a gente pensa que a gente só tá entregando os resultados, mas a gente tá aprendendo também. Então, neste momento que você recebe a sua demissão, não faça isso com você. Não ponha a culpa nas suas costas. Não se culpe. Você não é incompetente. Você é um excelente profissional, acredite nisso. Você ficou por um grande tempo na empresa e você entregou muito, você agregou valor a essa empresa. Então você não é um profissional incompetente, não se sinta fraco ou desmotivado. Lembra, às vezes um ciclo precisa fechar para que novos venham. E isso não é uma fala bonita, um ditado bonito, é verdade. A gente precisa encerrar, tem questões na nossa vida que elas precisam de encerramento. Nada acontece por acaso. Esse era o momento para que outras coisas novas se apresentem para você, para que você possa experimentar outras experiências, conhecer outras pessoas e de repente até desapegar de velhos hábitos e aprender novos. Então, primeira coisa, se eu fosse colocar aqui como um conselho, uma ajuda, alguma coisa que eu pudesse contribuir positivamente, não coloque a culpa em você. Primeiro ponto, a culpa não é sua. Você é um excelente profissional. Você é uma excelente pessoa. Enquanto você esteve lá, você rendeu, você deu resultados, você trabalhou em equipe, você sugeriu, você correu atrás, você se dedicou. Então a culpa não é sua, é um acordo
houve um acordo. E nesse acordo, entenderam que não era mais o momento de você fazer parte dessa empresa. Então esse é o primeiro pensamento que eu quero deixar aqui com vocês, essa reflexão. Boa noite, pessoal, que tá chegando agora, viu? A gente tá falando sobre o momento, o choque aí da demissão. Segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui com vocês, e que é um fato real, e eu tô me colocando nisso porque eu tenho experiência, porque eu passo por isso e eu sinto tanto. Não é só porque eu tenho a visão dos recursos humanos que é diferente. Eu sou uma pessoa, eu sou uma funcionária, eu sou uma prestadora de serviço como qualquer um, então eu também eu faço parte desse sentimento. Então, o segundo ponto, depois que a gente recebe a fatídica mensagem de que fomos desligados, primeira coisa que a gente pensa, nas dívidas. E agora? Como eu vou pagar as dívidas que eu fiz? Como vai ser o meu padrão de vida agora? Como vai ficar a minha família, porque eu ajudo a minha família? Como vai ficar o estudo do meu filho? Sabe, a gente se preocupa tanto, tanto. As empresas não têm noção do quanto uma demissão tem um desdobramento gigante na nossa vida pessoal. As empresas não sabem disso. Quando eu falo para vocês que é só um número, a partir do momento que a empresa traz a comunicação, notifica da sua demissão, a partir dali começa um processo burocrático dentro da empresa, que é uma questão de você, se você tiver que cumprir aviso prévio, você fazer a passagem dos seus conhecimentos para alguém. Dentro da área do departamento pessoal começa o levantamento dos valores da sua rescisão, fundo de garantia, seguro-desemprego. Então, assim, dentro da empresa é um processo burocrático. E na nossa vida pessoal é um processo de luto, de dor. Porque eu tô perdendo alguma coisa, eu perdi algo de valor, eu perdi meu emprego. E agora? Como que eu vou continuar pagando as minhas coisas, as minhas contas? Os boletos não param de chegar. Como eu vou poder custear os estudos dos meus filhos? Como eu vou poder ajudar a minha mãe, meu pai? Como que eu vou continuar com o meu sonho, né? Pagar, ou então, sei lá, eu tava com sonho, tava planejando, pagando uma viagem, ou então eu ia me casar. Tudo isso mexe, as empresas não têm noção de como isso desdobra na nossa vida. Então, gente, se eu puder compartilhar mais uma reflexão com vocês, ponto 2, as primeiras 48 horas, e quem estiver aqui comigo que já passou por essa demissão, vai entender o que eu estou dizendo, por esse momento, vai entender o que eu estou dizendo, as primeiras 48 horas, elas são doloridas, porque a gente não para de pensar. A gente sente como se, e agora? O que eu vou fazer, para onde que eu vou, o que vai acontecer comigo. Então, as primeiras 48 horas, a minha sugestão é: não façam nada. Dentro das primeiras 48 horas, apenas se acolham, respirem, fiquem próximos de pessoas que amam vocês, que vão apoiar vocês trabalhando ou não, que vão estar do lado. Lá no final do dia, são aquelas pessoas que realmente cuidam de você, se importam com você. Então vá para o lado. É um amigo que você tem? É uma amiga? Recorra a essa amiga. Só queira um colo, um abraço. É a sua família, é o seu esposo, são os seus filhos? Fique ao lado deles. Seja acolhido por eles. São seus pais, mãe, pai, tio, tia, família. Então, recorra a quem te ama, a quem se importa verdadeiramente com você. Gleice, não tenho família, sou sozinha. Vai fazer algo que você gosta. Vai numa praça, vai ver a natureza, escute música, durma, mas não tome nenhuma atitude precipitada dentro dessas 48 horas. Porque nessas 48 horas a gente tá um turbilhão de emoção. Tem tudo tá mexido dentro da nossa cabeça. Tudo tá apertadinho dentro do nosso coração. Então não é o melhor momento de você tomar nenhuma atitude, porque você pode vir se arrepender depois. Respire. Parece fácil. Não, eu sei que não é fácil. Mas respire. Tente fazer algo que vai te trazer um prazer.
que vai te trazer um pouco de alegria. Se você gosta de uma série, gosta de algo que faça você rir, assista. Não vai assistir coisas tristes. Não chegue perto de pessoas que de repente não têm, que estão assim, sabe, com o astral mais baixinho? Não, porque você já tá com o astral baixo. Se você chegar perto de alguém que tá com o astral mais baixo que o seu, vai ser pior, porque você vai ficar um pouco mais deprimida do que o normal. Então tente não se aproximar dessas pessoas. Então essa é a minha sugestão, galera. Recebeu a notificação? 48 horas, tenta fugir de sentimentos negativos ou de algo que vai impactar você mais do que o que você já está impactado, tá? Então tá bom, Gleice. Passou essas 48 horas, eu sobrevivi, né? Fiquei... e outra, permita-se a chorar, tá? Chore. É esse o sentimento que tá transbordando dentro de você? Às vezes você não quer falar com ninguém, você não quer conversar com ninguém, mas tá apertadinho aqui e o teu modelo, a forma como você funciona é dando aquela chorada? Dá aquela chorada, gente. Chora, faz bem. Coloca pra fora. Você tem direito. Como eu te falei, se acolha. Esse é um momento dolorido, traz um impacto pra nossa vida, pessoal e profissional, uma sensação de insegurança do que vai ser o futuro. Então se acolha. Quer chorar? Dá aquela chorada. Não tem problema, você tem direito a fazer isso. É o momento que você vai realmente se aprofundar naquele sentimento que você está tendo. Então dê direito para que esse sentimento saia. Mas pensem muito bem, que as decisões, elas não dependem exclusivamente de vocês. Não dependem. Nada do que está acontecendo depende exclusivamente de você. Então, passadas essas 48 horas, você chorou, você se acolheu, você ficou com a sua família, você foi fazer alguma coisa que você gostava. Continua trabalhando se você estiver aí num período de aviso prévio ou não. Então, tá na hora de você respirar e entender agora quais são, de repente, os seus próximos passos. Então, de uma forma bem objetiva e prática, tá? Entenda seus direitos. Você foi demitido? Você tem mais de um ano de empresa? Enfim, entenda seus direitos. Veja faça ou peça para que o RH te envie uma prévia da sua rescisão. Veja quanto você tem para receber. Então, a gente olhando mais para o lado prático. Faça um levantamento do seu FGTS, caso você tenha direito, caso o seu modelo de contratação seja um modelo CLT, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente aqui do CLT, que tem esses direitos quando acontece uma demissão sem justa causa. Então, verifique isso, verifique os seus direitos, verifique o seu saldo, verifique quanto tempo você pode ficar com o seu plano de saúde, verifique quanto tempo ainda você tem direito aos seus benefícios. Então, vamos para as partes práticas, né? Saímos daquele momento de emoção profunda e a gente está indo agora para uma parte prática. Faça todo esse levantamento, entenda tudo quanto você tem para receber. A partir disso, você consegue traçar uma meta. Você consegue fazer um planejamento para os próximos dias ou mês. Quanto tempo você consegue ficar à disposição no mercado de trabalho? Não vou dizer desempregado, mas quanto tempo você pode ficar no sentido de não ficar desesperado, né? Tipo, eu saí hoje, já tô desesperado porque eu não vou receber nada, não tem, não. Olha, esse dinheiro aqui que eu vou receber, essa rescisão que eu vou receber, vai me proporcionar pelo menos um tempo de segurança aí de 2 meses, de 3 meses. Eu tenho direito ao meu seguro-desemprego, quantas parcelas? Verifique isso. Então, a primeira coisa é isso, vamos para a parte prática do negócio. Faça esse levantamento. Depois que você tiver esse levantamento, como eu disse, você consegue traçar um plano, né? Então, o que você pode fazer nesse tempo que você não vai estar aí procurando emprego ou que você consegue se manter caso o emprego não apareça, né? Então, esse é o plano, esse é o planejamento. Passo 2 dentro de tudo isso, ou passo 3 dentro de tudo isso. Então, fizemos a parte burocrática, já fizemos o levantamento de quanto a gente vai receber. O que eu preciso fazer agora? Entra no seu LinkedIn.
Eu tenho certeza que aqui todos sabem que o LinkedIn é uma das plataformas mais recomendadas quando a gente fala de questões profissionais. Dá uma avaliada no seu perfil, porque, gente, a gente tem uma questão. Quando a gente está trabalhando, a gente termina se acomodando um pouco. Então, a gente não atualiza nosso currículo, a gente não mexe no nosso LinkedIn, a gente não faz networking, a gente não se mostra. Então, quem não é visto não é lembrado. A gente fica numa segurança tão grande, tão grande, tão grande dentro das empresas que a gente esquece que aquilo ali é finito, que aquilo pode... que não é algo para o resto da vida, que pode acabar a qualquer momento. Então, dica aqui, mesmo que você esteja trabalhando, que você esteja em um momento bom dentro da sua empresa, atualize sempre o seu LinkedIn. Deixe o seu currículo sempre atualizado, faça networking, faça relacionamentos, busque pesquisar sobre outras empresas. Busque conhecer pessoas que estão no mesmo cargo, na mesma função ou em outras funções que você gostaria de trabalhar também, tá? Não se acomode, a gente tem essa mania. E eu falo por mim também. A gente termina se acomodando, a gente acha que talvez isso nunca vai acontecer com a gente, aí na hora que acontece a gente fala, ai, deixa eu olhar meu currículo, porque se alguém nesse momento pede o seu currículo, a pessoa, você simplesmente... tá com um currículo de 1900 e bolinha. Então, bora atualizar isso, tá? Networking. Às vezes, gente, eu tô precisando trabalhar, tem uma empresa que tá com uma vaga e aí eu tenho um conhecido lá dentro que pode me indicar. Então, você vê o quanto que o nosso marketing pessoal é importante. Por isso, a gente precisa ter uma atividade dentro do LinkedIn, por exemplo. A gente precisa sempre estar tentando se relacionar. Postar algo de valor não é postar qualquer coisa só para você poder movimentar a tua plataforma. Oi, Ana, boa noite. Não é só postar qualquer coisa, mas assim, mensagens, notícias, algo sobre, se você trabalha na área financeira, então quais são as novidades dentro da área de finance, se você trabalha com pagamentos, meios de pagamento, se você trabalha com recursos humanos, marketing, trazer essas novidades que estão no mercado. Então, boa noite. Então, é importante a gente ter essa atividade dentro do LinkedIn, porque a plataforma entende que você está vivo, de certa forma, lá dentro, e ela entrega muito mais, ela compartilha os seus conteúdos com outras pessoas. E aí você começa a ser visto, e a gente esquece disso, a gente acha que o LinkedIn é só na hora que a gente precisa. Agora eu tô desempregada, deixa eu ir lá pro LinkedIn. Não, o LinkedIn ele é constante. É igual, não sei se vocês sabem, de conteúdo de YouTube. Quanto mais conteúdo você coloca na plataforma do YouTube, mais ele entende que você tá vivo de certa forma, né? Que você está lá compartilhando conteúdos e mais ele entrega para mais pessoas. Então, se você faz um conteúdo e você fica muito tempo sem fazer depois, ele adormece, ele entende que você não está fazendo mais nada. Quando você for fazer, ele não entrega os seus conteúdos. O LinkedIn é a mesma coisa. Então, vamos lá. Atualizar o LinkedIn, tá? E quem precisar, quem tiver dúvidas sobre atualização de LinkedIn, o que eu tenho que colocar lá no meu perfil, no título, eu tenho que colocar que eu estou open to work? Isso é uma grande dúvida da galera. Me procura. Quando a gente terminar a live, manda mensagem aqui no direct do Café com RH. Eu posso ajudar você com o seu perfil no LinkedIn. Gente, para tudo tem solução. Para tudo. Ó, a Ana tá falando aqui, ó, super importante abordar isso para auxiliar as pessoas que ficam sem chão quando demitidos. Ana, a gente fica sem chão. Bate uma sensação de impotência, de insegurança. O que eu vou fazer amanhã sem emprego? Mas eu tô aqui hoje para tentar ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Então, por isso que eu tô falando, tem dúvidas de como atualizar o seu LinkedIn? Qual que é o título que eu tenho que colocar? A questão do Open to Work. O Open to Work, gente, é um selo que o LinkedIn... Eu vou até colocar isso, deixar aqui depois na minha página do Instagram, sobre a questão do Open to Work. É um selo que o LinkedIn ele disponibiliza para quando você está
É para você mostrar para os recrutadores que você está disponível no mercado, ou seja, que você está sem emprego. E existe aí uma grande polêmica. Algumas pessoas consideram que colocar o Open to Work, né, que estou aberto para o trabalho no LinkedIn, como positivo. E outras pessoas acreditam que quando você coloca esse selo lá no seu perfil, é como se fosse uma medida de, tô desesperada, ninguém me quer, eu preciso estar lá. Então, assim, eu não acredito que seja um modelo de desespero, tá? Eu, Gleice, que trabalho há 20 anos no RH, quando eu abro vaga, eu prefiro muito mais ir atrás das pessoas que estão open to work, porque eu sei que estão no mercado e que vai ser muito mais fácil começar comigo a trabalhar em uma semana. Só quando eu não consigo mesmo que eu termino fazendo a minha pesquisa, o meu hunt e buscando pessoas que já estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando. Mas eu sempre começo dando suporte, dando oportunidade para essas pessoas que estão no Open to Work. Então, para mim, Gleice, 20 anos de RH, acredito que você deixar claro que você está em busca de emprego faz total sentido. Então, assim, eu tenho uma vaga e você está deixando claro que você precisa de um emprego. É o match perfeito. Qual o problema? O LinkedIn, uma plataforma tão inteligente, não ia criar um selo desse para você ser exposto ou passar vergonha. Se existe esse selo é porque existem resultados, tá? Então, minha opinião, usem esse selo no LinkedIn. Então, aproveitem esse momento, né? Saiu do emprego, tá em casa, tá tranquila, aproveita esse momento e atualize o seu LinkedIn. Ai, gente, que bacana. Ô, Ana, querida, obrigada. Eu ia tocar nesse assunto quando a gente fala de comportamento de pessoas, né? A gente esteve junto a semana passada. Espero que você esteja aproveitando suas férias, querida. Então, vamos lá. Outro ponto importante. Então, atualizamos nosso LinkedIn e currículo. Como tá o currículo de vocês? Como é que tá? Tá lá com a última experiência de 1800 e pouco? Tá na hora da gente inovar. Quantos cursos vocês fizeram enquanto vocês estavam trabalhando? Isso é importante. Mas eu tava trabalhando, não tinha tempo. Gente, faz um curso online. Tenta se manter atualizado, sabe? Esse momento que a gente tá aí no mercado de trabalho, a gente nunca pensa no depois. Só que o depois é uma questão. Então, atualize seu currículo, faça cursos. Existem muitos cursos, eu também posso deixar cursos gratuitos de plataforma online que pode ajudar você a se atualizar. Qual que é o tema principal agora, gente, de 2025? Aliás, da atualidade, nem vou falar de 2025, inteligência artificial. Hoje eu estava ouvindo uma conversa, meu sogro falando de cursos de inteligência artificial. Meu sogro tem 80 anos. Então, olha a vergonha pra gente. Né? Então, atualizem o currículo de vocês, façam cursos, tudo que vocês fizeram nesse tempo que vocês ficaram trabalhando e não colocaram no currículo de vocês, coloquem agora, atualize agora. Então, fez idioma, não colocou, coloque. Mesmo que seja intermediário, mas coloque. Fez trabalho voluntário, não tem problema, coloque. O currículo de vocês não pode ter uma lacuna entre... eu trabalhei em 2019 e só voltei depois de tantos anos sem fazer nada. Nesse meio tempo, o que você fez? Trabalho voluntário? Foi para outro país? Fez intercâmbio? Estudou um outro idioma? Tudo isso tem que estar lá no currículo de vocês, tá? Então, atualizem o currículo de vocês. E juntando o seu currículo atualizado junto do seu LinkedIn atualizado, foto de perfil no LinkedIn, cuidado, tá? Empresa olha isso, gente. O LinkedIn é uma plataforma profissional, diferentemente do Instagram, diferentemente de quem utiliza Facebook, que a gente mostra o nosso lado mais pessoal. O LinkedIn não, ele é totalmente profissional. Então, pelo amor de Deus, não vai me colocar lá fotinho de regata, de boné. Tá certo que depende, né? Se a gente for entrar nesse caso, depende de qual área, se é uma publicidade, se é área de tecnologia, mas idealmente uma foto melhor, né? Que não exponha tanto essa questão mais pessoal sua, mas que tenha mais algo voltado para o profissional. Então, cuide da aparência e do marketing pessoal de vocês nisso também.
Então, beleza, Gleice. Já então verifiquei os meus direitos, quanto eu tenho para receber, questão de rescisão, já fiz um planejamento, atualizei meu LinkedIn, atualizei o meu currículo, vou começar a fazer alguns cursos gratuitos. Então a gente tem cursos na Fundação Bradesco, a gente tem no Sebrae, a gente tem cursos de bolsa também no Senac. É só entrar lá no Senac e dar uma olhadinha que tem cursos também que você consegue fazer com bolsa. Tem gratuito, tem não gratuito, e aí vocês conseguem fazer. Então, participar de eventos. Tem muito aqui na internet, sabe? Palestras. Comecem a participar. Lembra que eu falei do network? É nesses lugares também que vocês vão conhecer novas pessoas. De repente, numa conversa informal, você termina trocando ali uma informação com a pessoa gosta de você, gosta do seu perfil e te chama para uma vaga, para uma oportunidade. Então aproveitem esse momento. Lembra que eu falei? De repente o fechamento de um ciclo é para abertura de um novo. E você vai até reconhecer em você outras qualidades, outros requisitos que você tinha que você nem imaginava que você tinha. Então, por exemplo, a Gleice de 20 anos atrás, quando começou no RH, não imaginaria que numa quinta-feira ia estar aqui batendo um papo com vocês sobre recolocação, sobre esse momento de demissão. Eu não imaginava, mas a gente vai conhecendo outras qualidades no nosso perfil. Então estejam atentos a isso. Participem de grupos profissionais. Né? Então a gente tem muito grupinho no WhatsApp, não é só grupo de família não, tá, gente? Não adianta participar do grupo da tia, do tio. Adianta porque ele vai te ajudar, mas o ideal é que participa desse, mas participa de grupo profissional também. Participa de grupos, tem bastante comunidade no próprio WhatsApp, que você pode estar lá e tem vários recrutadores que colocam vagas. Nesse momento é uma oportunidade, você tá lá, aparece uma vaga que tem a ver com o seu perfil e de repente você tá dentro, vai ser chamado para uma entrevista, tá? Então faça aí uma revisão do seu profissional, faça uma revisão da sua imagem. O que você tá querendo mostrar para o mercado, né? Qual que é a mensagem, qual que é a impressão que você quer dar para o mercado? Que você é uma pessoa que ficou ali deprimida porque você passou por esse momento de um desligamento, porque você está insegura ou inseguro, você não acredita mais em você, que você está desesperado por conta de emprego, ou você quer mostrar que de um limão você fez uma limonada, então você entendeu que você tem sim potencial sim, que você tem conhecimento sim, que você pode mudar essa história. Né? E eu tô aqui hoje justamente para isso, para tentar ajudar cada um de vocês a entender e encontrar dentro de vocês o que vocês têm de melhor. Porque, gente, no momento do desespero, a gente pode aparecer algumas coisas no nosso caminho, até algumas vagas que você fala assim, poxa, não é aquilo que eu estava esperando, não é com o mesmo salário que eu tinha antes, mas eu vou aceitar, porque você está desesperado. E aí você termina tomando atitudes que não é para tomar nesse momento. Eu entendo que a necessidade, às vezes, deixa a gente desesperado, mas se você acabou de sair do seu emprego, não entre em qualquer outro rapidamente sem pensar. Não entre em qualquer outro sem você se avaliar e saber do seu potencial só porque você não quer ficar desesperado no mercado sem trabalho. Porque você pode estar fechando a porta para uma outra coisa muito melhor que vai entrar. Você pode estar fechando de novo a porta de uma outra empresa que vai te procurar e vai ver que você já vai estar trabalhando e de repente não vai te chamar. Então dá esse tempo para você. Começa a buscar oportunidades, né? Depois que você se organizou profissionalmente, começa a buscar oportunidades que você sempre sonhou. E de repente até o momento de você mudar de área. Já pensou nisso? Já imaginou? Então, poxa, eu trabalhei a minha vida inteira no departamento de contabilidade. Mas eu amo dados, eu amo mexer com investimento, eu amo mexer com outras coisas além de contabilidade. Será que não está na hora de você aprender, estudar, se profissionalizar e ir para uma outra área? Eu amo trabalhar com contabilidade financeira.
E eu, quando teve a questão do imposto de renda, fiz muito imposto de renda para a família. Será que não está na hora de você abrir o seu CNPJ e virar um empreendedor? Então, gente, olha quantas possibilidades a gente tem aí no caminho. Aí, se você se desesperar e já sair correndo e já aceitar a primeira proposta que chegar, aí a primeira proposta é salário menor do que o que você recebia, de repente com benefícios que você não tinha, né? Sem benefícios, aliás, os benefícios que você tinha. E aí você no desespero vai aceitar. Então não aceite, porque você vai estar de repente fechando as portas para uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova possibilidade que vai entrar na sua vida, tá? Então, a demissão, gente, não é, de novo, não é o fim da linha do seu caminho. A demissão é um momento, é uma porta que se fechou aqui para que outras se abram. Então, hoje, acho que a minha fala aqui para vocês é muito mais no sentido de acreditem no potencial de vocês. A demissão é um momento triste. A primeira coisa que a gente faz é se culpar, achar que a gente que não presta mais para o mercado de trabalho. Não crie aquelas ideias de, será que eu já tô velho? Será que eu sou mulher, eu sou mãe? E eu não vou dizer para vocês que não é verdade. Sim, boa noite, Maristela, seja bem-vinda. Não vou dizer para vocês que a mulher ela sofre um pouco mais nesse momento de demissão. Porque não deveria, mas em alguns momentos a gente termina sendo avaliado pela nossa idade e não por aquilo que a gente vai entregar. E, gente, não cabe mais isso. Não é esse o RH que me representa, tá? Não é esse tipo de recursos humanos que eu atuo, que eu amo de fazer. Então, sim, a gente termina entendendo que, de repente, a gente pode sentir um preconceito pela nossa idade ou por quem tem filho pequeno, e aí a empresa já pensa que você vai faltar, e, na verdade, a gente tem tanta necessidade de alimentar o nosso filho que a gente vai fazer qualquer coisa para estar lá para trabalhar. Em questão de idade, dessa questão do etarismo, a gente tem tanta bagagem, a gente tem tanta experiência que a gente pode só somar. Então não é sobre a idade que eu tenho, mas é sobre o que eu posso entregar, o que eu posso de agregar de valor para essa empresa, tá? Então empresas, esqueçam isso. Perguntar a idade de uma pessoa numa entrevista de emprego chega a ser uma ofensa, porque eu tenho certeza que não perguntam para o homem quantos anos ele tem. Não perguntam para o homem se ele tem filhos, mas perguntam para as mulheres. Então não é o RH não é esse tipo de RH que me representa. Então, meninas, eu entendo vocês. Eu sei que não é tão fácil e esse medo, essa insegurança, essa dor de conseguir se recolocar no mercado para os 40 a mais ou para quem tem filhos, mulheres principalmente, a gente tem mais medo. Mas hoje eu tô aqui para dizer para vocês, é fácil? Não. Dói. A gente fica sem caminho? Fica meio perdido e agora o que eu vou fazer? Fica. Mas não esqueçam, aquelas 48 horas são determinantes para você. Se apega, se vocês têm fé, e eu não vou aqui falar de religião porque eu respeito todas. Esses dias eu vi até um post assim, né, com vários símbolos de religião, e tinha um post escrito assim, como explicar que eu acredito em tudo? É muito minha cara. Então assim, independente de religião, a fé ela é universal. Se você tem fé, se apegue à sua fé também. Acredite que essa porta fechou porque outras virão. E se essa porta fechou, é porque acabou teu ciclo ali. Nem a empresa tem mais nada para te entregar e nem você mais nada para entregar para essa empresa. De repente você estava ali só acomodado. Você já estava acomodado. Você já não estava tentando ser melhor. E isso faz mal pra gente, faz mal no relacionamento, marido e mulher, quando se acomodam. Então a gente tem que movimentar, a vida é movimento, deixa ir, a gente tem que deixar ir, a gente não tem que se apegar. Então hoje a minha fala, eu espero que eu consiga ter ajudado alguém que esteja passando por isso.
Se você não está passando por isso, mas você conhece alguém que está passando por isso e gostou dessas dicas, gostou da nossa conversa, compartilha depois essa live com essa pessoa. Se você tem dúvidas sobre LinkedIn, perfil no LinkedIn, como você se apresenta para o mercado de trabalho, me chama, a gente pode conversar. Se você tem dúvidas sobre o seu currículo, se não está um currículo atrativo para os recrutadores, me chama, a gente pode conversar, eu posso ajudar vocês. Não sou a expert, não sou a melhor, mas eu tenho bons resultados quando eu ajudo as pessoas a se colocarem no mercado de trabalho, tá? Então, para falar, e a mensagem é: ninguém tirou vocês de lugar nenhum. Vocês não saíram empurrados ou jogados. Não é assim que funciona. Simplesmente acabou um ciclo para começar um outro melhor. Acredite em você, no seu potencial. Faça a mudança hoje na sua vida. Hoje é o momento, agora é o momento. Vai estudar, vai ser ousado, se entrega, conversa com as pessoas, se mostra, se valoriza. É assim que tem que ser, tá? Eu aqui, olha, adorei nosso bate-papo. Nosso bate-papo aqui tá encerrando, tá acabando. Eu vou tentar fazer esse bate-papo de quinta. O que vocês acham? Toda quinta-feira a gente tentar ter uma conversa. Porque às vezes, né, tanta correria a gente não consegue. Mas eu acho que esse café com RH de quinta-feira é muito legal. Mandem temas. Eu trouxe esse da demissão porque eu sei o quanto mexe com a gente, o quanto dói lá dentro do nosso coração. E eu quero outros temas pra gente conversar, mandem ideias pra mim. Quero agradecer as pessoas que participaram da live, que deixaram aqui as suas dicas ou que abriram os sentimentos. É muito legal ouvir vocês também. E entre no Instagram, tá? Consultoria Café com RH. Conheça um pouco lá o meu serviço, o que eu faço. Eu trabalho diretamente com empresas, mas também trabalho ajudando as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, ou então a buscar novas posições, oportunidades dentro da profissão. Eu tento ajudar da maneira que eu consigo. Também tem um canal no YouTube, então tem alguns podcasts que eu faço que estão no YouTube, que também é Consultoria Café com RH. Lá no meu Instagram tem tudo. Então entre, compartilhem, converse com outras pessoas. E, gente, adorei estar aqui com vocês. Até a próxima. E em breve a gente se vê para o nosso bate-papo de quinta-feira. Hoje não é café, é água, mas o próximo pode ser um café. Valeu, obrigada. Um beijão pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.